Estamos aqui em mais um Coaching Time. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho da psiquiatria. Hoje eu estou aqui com a psiquiatra Laura Damian. Laura, prazer, obrigada. Obrigada a você por ter aceito. Eu sei que sua agenda é cheia e você abriu um tempinho pra gente. Imagina, é um prazer. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a psiquiatria, né? Em que contexto a gente, assim, deve procurar o psiquiatra, porque pra gente, profissional da área de saúde mental, isso, assim, é totalmente normal, mas para as pessoas ainda é um tabu. Né? A gente vê a saúde mental hoje sendo, assim, mais importante até do que o brinco, do que a saúde física, né? Sim, sem dúvida. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, como que é chegar até o psiquiatra, quando que a gente deve procurar, né? Qual, assim, os objetivos mesmo da psiquiatria num todo. Então, eu acredito que quando o paciente tem sintomas depressivos, tristeza intensa, perda ou aumento do apetite, diminuição ou aumento do sono, sintomas de ansiedade, medo extremos, oscilações de humor, compulsão, enfim, muitos sintomas que acabam causando um prejuízo funcional na vida desse paciente e comprometendo as relações interpessoais e profissionais. Então, assim, quando você fala essa coisa do prejuízo funcional, é para as pessoas poderem entender que é quando você para de funcionar, assim, em diversas áreas da sua vida, né? Às vezes pode ter só um comprometimento nas relações, aquela pessoa que não quer falar com ninguém, que não quer atender um telefone, que quer ficar isolada. Às vezes uma pessoa que tem medo de ir para o trabalho, ou vai para o trabalho e a concentração está comprometida, não consegue funcionar e produzir adequadamente. E também tem aquele paciente que não tem insight, ou seja, a percepção de que tem um problema psiquiátrico e precisa da ajuda. Nesse caso é importante que a família, amigos próximos... falar, porque ele em si não vai procurar. Não. Quando são pacientes que sofrem transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos, esses pacientes têm um sofrimento. E como há o sofrimento, eles procuram ajuda. Agora, quando há um paciente com transtorno de humor bipolar, um surto de mania, um paciente com transtorno psicótico, esquizofrenia, ele não tem insight, ele não sabe, ele não percebe que há uma doença. Então é importante o familiar perceber uma alteração no comportamento desse paciente e aí procurar uma ajuda psiquiátrica, né, para medicar adequadamente. A demanda tem sido enorme, né? Sim, muito, muito grande. Cada dia acho que está crescendo mais. A gente vive num mundo muito individualista, materialista, as pessoas querem ser cada vez melhores, ter cada vez mais. Isso causa um desequilíbrio químico no nosso cérebro, né? Há um aumento de produção de adrenalina, consequentemente há uma redução de serotonina e de dopamina, o que acaba gerando muito desses transtornos. E assim, o que a gente tem percebido é que as pessoas têm vindo cada vez mais cedo, né? Sim, eu atendo criança com 4, 5 anos, já apresenta... Normalmente a gente acha que criança vai apresentar déficit de atenção e hiperatividade, mas eu atendo muitas crianças com depressão, com ansiedade, até mesmo com transtorno de humor bipolar. Eu atendo muita criança com transtorno de ansiedade. Sim. E assim, eu percebo que esse diagnóstico, quando feito, né, precocemente eles têm uma qualidade de vida muito melhor, muito maior do que quando a gente procura muito mais tarde, né? Sim, crianças que têm transtorno de separação, né, que têm uma dificuldade de lidar com a ausência dos pais, medo, né, excessivo de que esses pais morram. Então, quanto antes for tratado, é melhor. Até a questão do medo, né? Sim, sem dúvida. A gente não trabalhava o medo antigamente. É verdade, era vergonhoso. Eu não posso assumir que eu tenho medo, porque isso é uma fraqueza, né? E tinha aquela questão mesmo do comportamento aprendido, né? Porque medo é aprendido. E as pessoas, muitas das vezes, elas não têm essa visão. Os pais não têm. Exatamente. E eles acabam passando para a criança um medo que é irreal. Exatamente. Eu brinco que eu dou muito curso, né? E assim, os cursos, as meninas morrem de rir comigo e tal, que eu viro e falo assim, gente, quando eu falo de criança, eu tenho medo de camundongo, mas eu vejo o mestre Splinter na minha frente. Eu não tô vendo o camundongo, ele pode ser desse tamanho que eu tô vendo o mestre Splinter. Ele é do meu tamanho, o medo. É verdade. Só que ele não faz nada. E aí a gente pode desenvolver fobias que geram ataques de pânico, né? Então, quanto antes esses medos forem tratados, melhor o prognóstico para o paciente. E assim, e essa questão do tabu?
com a psiquiatria? Existe muito, né? Existe um preconceito. Muito grande. Não é só com vocês, não. Com a gente também. Sim, sem dúvida. Eu acho que para vencer um tabu, acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente só vence um preconceito falando sobre ele e dando informações sobre o assunto. Então, acho que a gente tem que conversar sobre isso e para a gente entender que o cérebro é um órgão como qualquer outro e que precisa de tratamento, que precisa, em casos, medicamentos, porque o que causa esses transtornos é uma alteração química, a mesma coisa de uma alteração hormonal na tireoide, no pâncreas. Eu falo que é como se, assim, o diabético não toma, o remédio, o hipertenso não toma, por que o depressivo não pode tomar? Exatamente. Há um preconceito, mas que a gente precisa falar para que isso seja desmistificado e a gente consiga entender que é um tratamento como qualquer outro, é uma doença como qualquer outra. E que é tratada. E que é tratada e tem cura, e tem jeito, e tem qualidade de vida para esse indivíduo que sofre tanto e que acha que não tem jeito mais. E assim, como que é essa questão, né? Porque a gente abriu, assim, eu sempre tive uma abertura muito grande com a psiquiatria, até porque a minha formação, né, é mais voltada até para esse âmbito mesmo do transtorno, da gente entender essas relações, né, neuroquímicas, tudo isso. Mas assim, o que eu vejo ainda, às vezes, é um tabu também do psiquiatra com o psicólogo. Infelizmente existe isso. Muito. E muitos não estou falando que a gente não tem, não. Eu vejo também alguns profissionais, assim... De ambas as partes. Eu acho que isso só atrapalha o tratamento e o bem-estar desse paciente. Porque já é comprovado cientificamente que quando tratamento medicamentoso e tratamento de psicoterapia são associados, a melhora do paciente é muito maior. Então, se a gente consegue usar o medicamento para tratar a alteração química, que é cientificamente comprovado que existe, e ter a psicoterapia para ajudar esse paciente a trabalhar a autoestima, a trabalhar pensamentos distorcidos, a mudar comportamentos que adoecem e que mantém ele naquele estado doentio, a melhora desse paciente é muito maior. Então, eu acho que é uma pena que muitos profissionais ainda não consigam perceber como que isso ajuda. Como que o tratamento caminha. Exatamente, né? Mais rápido e mais eficaz. Porque assim, uma das perguntas que eu tenho lá, por exemplo, no consultório é a seguinte: eu não vou precisar tomar remédio, né? Aí eu olho, às vezes, dou risada e falo, olha, depende. Tem quadros que eu tenho que encaminhar. Sim, quando o paciente tem uma ansiedade aguda, é muito difícil até trabalhar a psicologia, a terapia sem o tratamento, porque na adrenalina muito aumentada o paciente não consegue racionalizar e aí colocar em prática as metas é tudo muito difícil. E se um paciente está deprimido, não adianta falar, você precisa levantar, você precisa fazer isso. É neuroquímico. É uma alteração química, a pessoa simplesmente não consegue levantar porque ele tem um déficit de serotonina, então precisa repor isso. E à medida que repõe, esse paciente vai ter condições de repente ver por que eu cheguei a esse ponto, o que eu faço, o que eu tenho feito da minha vida, quais são as minhas crenças que me levaram a esse ponto, né? Então, acho isso muito saudável. E tem pacientes com surtos psicóticos, né? Com manias, você não consegue trabalhar de jeito nenhum. Exatamente. Se não tiver medicação, a gente não vai conseguir estabelecer um diálogo. Então, não consegue ter o tratamento, né? Entendi. Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Laura. Obrigada a você, é um prazer. Semana que vem a gente continua esse bate-papo. Semana que vem a gente vai focar em alguma coisa para que vocês, assim, tenham mais informação sobre os problemas. Eu tenho sempre tentado trazer, sabe, Laura, algumas informações para que as pessoas tenham uma visibilidade muito melhor ao nosso trabalho. Eu falo nosso, porque a gente não trabalha sozinho. A gente precisa desmistificar a saúde mental, né? Eu acho que a saúde mental é a que vem em primeiro lugar também, né? Mente sã, corpo sã. Eu acho que a gente tem que tomar isso pra vida. Obrigada por você disponibilizar seu tempo, tá? Gente, a gente encerra aqui o Coaching Time e até semana que vem.